Volto aqui para falar sobre vida após a morte. Quero comentar sobre vida após a morte. Como eu disse, Lázaro 16, capítulo 16, a 22, que diz: e o mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e o rico foi sepultado. E ali, estando no Hades, ele ergueu os olhos e disse: papai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro refresque com o dedo sua língua e molhe a língua, porque eu estou nessa chama atormentada. Né? E Abraão respondeu, que simboliza Deus para ele, disse: lembra, filho, que na terra recebesse só bens materiais, e de Lázaro somente males. Assim ele foi medido conforme as que ele recebeu na terra. Por isso que eu digo, o juízo de Deus não é fácil na terra. Ele, da maneira que nós tivemos na terra, é da maneira que nós vamos receber. Se nós tivermos bem na terra, nós colocamos aquele rico, ele colocava a sua vida, o propósito da sua vida, diante dos bens materiais que ele tinha na terra. Lázaro não. Lázaro buscava as coisas, ele buscava viver a vida dele cotidiana na terra, mas pensando um dia ser salvo, como a gente vê no dia de hoje. Há muitos cristãos que pensam, porque ter um carro do ano, ter uma mansão, isso aí não quer dizer nada se a gente tiver com o nosso coração diante de Deus. Que a gente não colocar no nosso coração o propósito nos bens materiais, nós temos direito à salvação. Jó tinha fazenda, Jó tinha tudo, Jó era um homem rico. E na verdade o seu propósito era os céus. E o que eu quero explicar aqui, que existe um abismo entre vós e nós, disse Abraão, um abismo entre a terra. Nem os de lá passar para cá, nem os daqui passar para o Hades. Porque tem uma coisa, para um morto vir na terra é preciso passar para o processo de ressurreição, senão ele não virá à terra, né? Para ele vir, ter que passar por isso. Mesmo assim, pessoas que partiram, foram transpassadas por um acidente, passaram por morte, por feras da terra, animais, pessoas que foram morte naturalmente por doenças, por enfermidades, elas vão se apresentar da maneira que elas tiveram na terra. Foi o caráter delas na terra de ter muitas vezes, caráter delas ter passado pela morte, elas vão se apresentar. Se for quebrada, vão se apresentar lá quebrada, da maneira que elas partiram daqui. Mas elas, diante do juízo final, vão se apresentar nu, perfeitamente como foram criadas, sem uma lesão nenhuma, para prestar conta diante do juízo final. Elas vão se apresentar, porque a Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 27, da criação, de que eles foram criados nu, só que eles foram criados imperfeita, né? Eles foram criados do pó da terra, eles não conheciam essa nudez. Então, como eles foram criados nu, perfeitamente diante de Deus, a imagem e semelhança de Deus, eles vão se apresentar onde? No juízo final, a mesma coisa, pelo motivo do pecado. Vamos para outra parte. A igreja, quando é arrebatada, muitos historiadores pregam que a pessoa morreu, terminou, está dormindo. Mas tem uma coisa, a alma está lá no Hades, se partiu sem salvação. E a alma da pessoa pode estar lá no paraíso, a alma que ele está vivo, lá no paraíso, esperando o dia do arrebatamento, para encontrar os seus conservos na terra, que vão ser arrebatados, que somos nós, transformados em corpo corruptível de glória, para se apresentar diante das bodas do Cordeiro, que é o tribunal de Cristo. Então, eles vão se apresentar todos ali, os que vão ressuscitar primeiro em Cristo e os que vão ser arrebatados. E também os que estiveram no paraíso ali, porque Jesus disse na cruz do Calvário para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Vamos para outra parte. A parte da ressurreição. No milênio também haverá uma ressurreição, quando Cristo vai soprar sobre
com sopro a sua boca vai matar a besta aos profetas e vai lançar no lago de fogo, e ele vai estabelecer o milênio e haverá uma outra ressurreição. Isso tudo vida sobre pós a morte. Vamos para aquela parte que eu quero falar a respeito do falso arrebatamento. Existe o arrebatamento verdadeiro de Cristo e o arrebatamento falso. Porque existem dois espíritos atuando na igreja hoje. O espírito do anticristo, que é o espírito do engano, que estava sobre a vida de Saul na época, e o espírito de Deus trabalhando na igreja. Por isso você vê certos movimentos que não tem nada a ver com Deus na igreja. Movimentos de coisas, de heresias dentro da igreja. Ah, mas existe isso no Pentecostes, na igreja existe. Pentecostes falso, que não vem da parte de Deus. Temos que ter muito cuidado com isso aí. Então, nem tudo que brilha, ouro é. Então, tem pessoas que pulam, pessoas que saltam dentro da igreja, mas isso aí, existe isso aí da pessoa saltar para isso, existe, é real, está lá no coisa em Atos dos Apóstolos 3, que aquele homem coxo saltou de alegria, mas em Cristo, não fora da presença de Deus. Então existe duas coisas, Pentecoste falso, Pentecoste verdadeiro, arrebatamento falso e arrebatamento verdadeiro. E qual é o arrebatamento verdadeiro? São aqueles que a pessoa vai ao céu, conta o que está na Bíblia, conforme está na Bíblia, conta as verdades que Deus mostrou, que a pessoa tem que estar se preparando, que a Bíblia mesmo diz que a gente tem que viver na sã doutrina de Cristo. A Bíblia diz que a gente tem que viver na sã doutrina de Cristo, verdadeira. Nós não podemos viver heresias, mas na sã doutrina do corpo. Está lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, santificai no corpo, na alma e no espírito. É esse verdadeira doutrina de Cristo. Eu ainda vou comentar uma passagem no próximo vídeo sobre essas três santificações. Santificação no corpo, na alma e no espírito. Eu ainda vou falar um vídeo sobre isso. Então, o que quer dizer isso? Santificação no corpo, na alma e no espírito. A alma, nós temos dois tipos de corpo. Nós temos corpo material e corpo espiritual. E nós temos um espírito que é o fôlego de vida que foi dado para nós lá no jardim do Éden, que foi dado para o homem. E Deus soprou sobre as narinas do homem. Esse então é o espírito. Mas a Bíblia diz que tem que estar esses três santificados. Amém? Santificar no corpo, na alma e no espírito. Nós temos que buscar o poder de Deus, santificar diante de Deus, pelo Espírito de Deus, santificar no corpo, na alma e no espírito. Nós temos que estar diante de Deus. No espírito, quando nós buscamos o poder de Deus, quando nós buscamos a unção, a santificação. Eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos. Mas vamos para o que interessa, sobre o arrebatamento. O arrebatamento verdadeiro, ele traz tudo conformidade à palavra de Deus. Se trazer algo que, qualquer passagem que não estiver em conformidade com a palavra de Deus, é considerada inútil, amaldiçoado, é amaldiçoado, não é de Deus. Foi arrebatado, aquela pessoa foi arrebatada pelo inimigo. Vamos dizer, pelo espírito engano. Vamos falar sobre as heresias. Tem certa pessoa que diz que for arrebatada, diz que existe banheira no céu. Não existe banheira no céu. Aliás, não existe piscina no céu. Se essa pessoa diz que viu os apóstolos debaixo d'água de roupa conversando com os outros. Mas não existe isso aí. Isso aí é heresia. Vamos para outra praia. Unicórnio, ela viu no céu também, não existe. É um mito, é um deus grego do Egito. Não existe, de horoscópio, não existe. Ela viu também uma entidade chamada uma ângela no céu, uma entidade que não vou mencionar o nome. E ela viu no céu. Para que a gente conhece, é um principado na terra, né? É um principado na terra, né? Então ela viu essa ângela no céu, né? Ela viu no céu.
mas não existe. Vamos para frente. Outra coisa que ela também presenciou no céu, ela fala de muitas coisas sobre o casamento, sobre a mulher, o cônjuge. É a mamãe e papai que ela dizia. É mamãe e papai. Que passa disso é procedência maligna. Que a mulher, nesse caso, não podia, numa causa de relação sexual, né? Aquela mulher não podia, muitas vezes, ficar gemendo, porque ali era espírito de pombagira. Até eu não discordo dela nessa parte aí, né? Mas ela falava sobre isso nesse arrebatamento, essa pastora, né? Então, pastora Nadir, né? Vamos dizer assim. Então, ela viu isso tudo aí. Então eu comento, num certos pontos, ela está certo o que ela conta, e outras eu considero como heresia, porque herético, né? Então são arrebatamentos que eu vou dizer, como eu estou explicando aqui, sobre o arrebatamento, que vem da parte do Espírito Engano, que vem da parte de Deus. E eu vejo contar alguns arrebatamentos, uma irmã que foi arrebatada até o céu, e também contou que Deus, que foi açoitada lá no Hades. Eu concordo que seja real, porque o inimigo, o que ele quer, ele veio para matar, roubar e destruir, está dentro da Bíblia. Então isso aí pode acontecer com os crentes rebeldes, quando Deus leva lá no Hades para mostrar o engano que eles estão, para que eles venham a se despertar e prosseguir na caminhada e se converter verdadeiramente anticristo. Deus mostra isso aí. Aí as pessoas voltam então a seguir a verdade, que é Cristo. Mas para isso Deus, às vezes, tem que levar esses crentes lá, sacudir com eles, mostrar eles sofrendo com o chicote de Satanás, para que eles possam se reavivar e aceitar Jesus, se converter de verdade. Deus está fazendo isso aí. Agora, levar a pessoa para trazer heresias para a terra, para enganar, isso aí já é o inimigo. Amém? Eu vou estar contando nos outros vídeos mais fortes sobre isso aí. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, cada um com esse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, no canal de YouTube. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, Visão de Águia. Para quem não me conhece, eu me intitulo Pastor Hermelino Quaresma Nascimento. Que Deus abençoe cada um com esse vídeo, em nome de Jesus. Amém.